Quantos vieram para ouvir a voz de Deus nessa noite, através da sua palavra? Abra a tua Bíblia, você que a trouxe, no livro de Hebreus, capítulo de número 5. Hebreus, capítulo de número 5, versículo 8, 9 e 10. Hoje pela manhã já tivemos uma linda reunião. Esta semana Deus tem falado comigo sobre esse assunto, e de uma forma muito especial, muito forte. Quero que você possa abrir teu coração nessa noite para ouvir a mensagem, amém? O texto bíblico diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor, esta é a tua palavra, ela é luz, ela é lâmpada, ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a vida. Permite-nos, Senhor, nessa noite compreender mais profundamente o que o Senhor está falando através desta palavra, e que possamos sair deste lugar diferente de como entramos, e aqueles que nos assistem possam alcançar esta benevolência em Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Esse texto vai mostrar sobre o ministério de Cristo terreno, e ele vem para complementar aquilo que Deus no princípio tinha estabelecido. E é interessante que ele vai falar sobre obediência aqui, e diz que embora sendo filho, embora ele tendo comunhão com Deus, isso não eximou de enfrentar lutas, de sofrer. Então aqui você já vai ver que a Bíblia desconstrói qualquer argumento que às vezes se somam por aí afora, que uma vez você sendo filho de Deus, você não pode sofrer, não pode enfermar, não pode perder o emprego, porque se isso acontecer, você está em pecado. Isso não tem base bíblica. E o texto começa dizendo, embora sendo filho, frisando bem isso. O texto diz, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Em outras palavras, está dizendo aqui que o sofrimento trouxe nele um aperfeiçoamento para que Deus fosse glorificado. O que ocorre muitas vezes? Que no momento do sofrimento, em vez de nós fazermos exatamente o que está aqui, de nos aperfeiçoarmos e crescermos em Deus, muitas vezes nós deixamos que o nosso coração seja derrotado. Então, no meio de um sofrimento, no centro da vontade de Deus, eu posso ser aperfeiçoado e posso glorificar a Deus na minha vida. Então vai dizer assim que ele foi aperfeiçoado. E por que ele foi aperfeiçoado? Porque Deus tinha que fazer algo na vida de Jesus para que nós também pudéssemos ser abençoados. E diz então que ele tornou-se o autor de uma obra maravilhosa no universo todo. Diz que ele tornou-se o autor da salvação eterna. Mas note que tem uma condição aqui. E qual é a condição que está estabelecida aqui? O que diz aí na tua Bíblia que você segura na tua mão? Tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe
Isso é uma condição, sim ou não? Sim. Porque no princípio, quando Deus criou o homem e o colocou no jardim, e esse é o plano original de Deus, comunhão do homem com ele no jardim, Deus também deu a ele, ao homem, a eternidade condicionada. Como assim, pastor Maurício? Diz lá no livro de Gênesis que Deus chamou Adão e disse para ele: de todo o jardim livremente comerás frutos das árvores, mas, note, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Isso é uma condição, sim ou não? Sim. Então, quando Deus criou o homem, a eternidade foi condicionada a um elemento. E qual elemento é esse? A obediência. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre obediência a Deus, amém? Embora pareça algo fácil, não é. Porque se fosse, todo mundo fazia. Mas infelizmente, muitas vezes nós caímos no princípio da desobediência. E muitas vezes relutamos, querendo que Deus mude algumas coisas, e enquanto nós não nos alinharmos à obediência, as coisas não vão mudar. E aqui, esse texto ele é incrível, porque diz: a todos que lhe obedecem. Então quando você olha a Bíblia, você vai perceber que a história do Antigo Testamento vem mostrando Deus trabalhando no princípio da desobediência, para trabalhar no coração do homem, mostrando que o pecado original, no coração de Lúcifer, foi o orgulho, mas no coração do homem foi a desobediência. E Deus, como Pai, para corrigir a obediência, a desobediência, Ele precisa nos tornar obediente. Não existe barganha e nem negociação com Deus. Ou nós somos filhos da obediência, ou nós somos filhos da desobediência. Entenda isso. Grave isso no teu coração. As bênçãos de Deus estão dentro do contexto da obediência. Mas pastor, Deus é Pai, Deus é amor. Como é que o senhor está falando que Deus não vai abençoar? Queridos, note uma coisa: eu sou pai e eu tenho amor pelos meus filhos. Tem muitos aqui que são pais e têm amor pelos seus filhos. Mas quando o filho desobedece e vai contrariamente aos ensinos do pai, o pai não deixa de amá-lo. Mas você vai entender que o filho vai colher o que ele está plantando. E quando o filho clamar por ajuda do pai, prontamente o pai vai se colocar à disposição para ajudar o filho. Amém ou não amém? Mas a ajuda do pai ao filho não corrige o que estava errado. Só tem uma coisa que vai corrigir o filho no que estava errado: é se ele obedecer aquilo que ele foi instruído. Caso contrário, você pode ter a ajuda do pai e voltar a ter prejuízo de novo. Quem está entendendo em nome de Jesus? Então Deus colocou o modelo família, para que através da família nós pudéssemos entender isso. E aí você percebe que desde pequeno nós relutamos com isso, porque dentro das nossas casas o filho não nasce crente, nem nasce salvo. Ele precisa desenvolver a salvação, porque todo ser humano nasce com esse DNA voltado a desobedecer a Deus. E a Bíblia é cheia de exemplos. Por exemplo, 1 Samuel 15, 22, abra aí.
1 Samuel 15, 22. Deus precisa corrigir um homem chamado Saul, que havia dado a ele o reino de Israel, havia dado a ele autoridade e poder, e esse homem começou a desobedecer a Deus. Olha o que Deus vai dizer através do profeta para ele. Porém, disse Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. O que ocorre aqui? Ele é reprovado por causa da sua desobediência. Quando você volta um pouco no Antigo Testamento também, você encontra uma passagem bíblica no livro de Números, capítulo 21, que fala sobre a desobediência de Israel diante de Deus, e o momento que eles estavam ingratamente reclamando, murmurando e se queixando de Deus, e um momento de dificuldade. Em vez deles olharem para a dificuldade e serem aperfeiçoados em Deus, para usufruírem de algo ainda maior e melhor, eles começam a reclamar. Cuidado, o próprio texto ali de 1 Samuel vai dizer na sequência que a murmuração é que nem pecado de feitiçaria para Deus, e diz que o povo se tornou impaciente e começou a murmurar e se queixar contra Deus. Imagina, queridos, nós acordamos todos os dias e temos milhares de motivos para nós agradecermos a Deus, temos milhares de motivos para nós bendizermos o Senhor, e nós vamos olhar sempre para uma picuinha, para fazer com que aquilo nos aborreça e faça o nosso coração aborrecer Deus. É assim ou não é assim? Temos muitas coisas para dizer Senhor, obrigado, mas a gente olha para aquilo de uma forma insignificante e dá valor e dimensão para uma outra coisa que vai causar algo triste no coração de Deus. Porque qual é o pai que fica satisfeito quando vê o filho todo dia murmurar, todo dia reclamar? E aí eu fui ver isso aqui. Em Números diz que Deus permitiu que no meio da congregação de Israel surgissem serpentes, cobras venenosas, que picavam as pessoas. E quando as pessoas eram picadas, elas começaram a morrer. E é interessante, note uma coisa: todos nós, eu e você, sabemos o que fazemos, tanto como certo quanto o errado. O certo nós logo divulgamos. Você viu? Fui eu que acertei. Ó, que lá foi eu que fez, ó. Foi legal, não foi? Acertei, né? Mas quando nós erramos, a tendência é nós tentarmos ocultar. Deveríamos fazer a mesma coisa com o acerto. Ó, fui eu, errei, lamento, Senhor, me ajuda a sair desse negócio. Nós sabemos. E o texto lá de Números 21, vamos abrir lá, para você pegar o texto na íntegra. (21:5) diz: e o povo falou contra Deus. Olha que interessante. E aí no verso 6 vai dizer assim, ó: então o Senhor mandou entre o povo serpentes. Preste atenção, quem é que mandou? Ou quem permitiu? Diga comigo: Deus. Então Deus permite as coisas, ainda que sejam desagradáveis, ainda que vá nos chamar atenção com lágrimas, mas Deus permite.
se for para nos corrigir e nos levar para o eixo novamente e o trilho certo, Deus vai fazer. E Deus permitiu que aquelas cobras começassem a morder. E logo nisso o povo se deu conta. Espera um pouquinho, nós não tínhamos isso. Apareceu isso por quê? Porque nós começamos a falar mal contra Deus. Eles vão a Moisés, e Moisés aqui, ele recebe o título de Cristo. Ele representa o libertador de Israel. Então eles vão a Jesus e clamam por misericórdia. E dizem: Senhor, intercede por nós, nós erramos, nós pecamos. E Deus diz, e dá uma resposta muito clara. Deus podia fazer duas coisas. Primeira, tirar o problema. O problema era a serpente, sim ou não? Sim. Então Deus vai lá e tira a serpente, resolveu o problema. Mas qual era o problema do povo? A desobediência. E como é que você trabalha e corrige a desobediência? Produzindo a obediência. Então Deus diz: Moisés, levanta uma serpente no meio da congregação, e todo aquele que for picado vai olhar para a serpente. E aquele que olhar para a serpente será curado. Ou seja, Deus não tirou as cobras do meio, mas as pessoas precisavam olhar para ele. Olha para aquilo que eu mandei fazer, e você vai ser sarado. Note como Deus trabalha, e isso vem percorrendo o Antigo Testamento todo. Desobediência, obediência. Deuteronômio 28, por exemplo, fala sobre as leis da bênção na obediência. Se atentamente obedeceres o Senhor teu Deus e os seus mandamentos, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás no casamento, bendito serás, bendito serás, bendito serás. Ou seja, se você obedecer, você vai colher frutos disso. Mas lá pela metade do capítulo ele muda. Mas também, se vós desobedecer, você vai colher isso, vai colher isso, vai colher isso, vai colher isso. Então note que Deus vem trabalhando isso. Por quê? Porque no princípio Deus estabeleceu a obediência, e Deus não abre mão da obediência. Você quer ser abençoado por Deus? Quer viver uma vida de sucesso? Aprenda a obedecer à voz de Deus. Aprenda a desenvolver a obediência em teu coração. E Deus aqui então fala desta forma com Israel, corrigindo a desobediência em cima de algo que ele propôs, para que o povo voltasse e corrigisse o erro da desobediência. E isso é tão sério e tão profundo quando você passa a entender e a meditar nisso, que o Evangelho vai mostrando que Jesus agora está corrigindo algo. E é o que diz em Hebreus 5:8: tornou-se o autor da salvação eterna. Para quem? Para aqueles que lhe obedecem. Porque embora muitas pessoas possam frequentar uma igreja, o que me diferencia não é a quantidade de dias que eu frequento uma igreja. O que me diferencia não é o meu cabelo, o meu terno. O que me diferencia não é a frase que eu coloco no meu carro. O que me diferencia não é o que eu falo, mas é o quanto eu estou disposto a obedecer as instruções de Deus para a minha vida. Você está entendendo, em nome de Jesus? Aí você vai perceber que tem muitas pessoas que dizem: mas pastor, olha só, e eu mesmo as conheci. Por que eu preciso ir a uma igreja? Por que eu preciso frequentar uma igreja? Por que eu preciso, se eu não tenho pecados? Como assim não tenho pecados? Eu sou um cara bom, curto a minha família, honro a minha casa, tenho um bom trabalho, não devo nada para ninguém, compro e pago. Ou seja, eu tenho uma vida exemplar. Mas a Bíblia também vai falar sobre isso. Em Atos capítulo 10, Deus vai falar na vida de Cornélio. Ele também era um cidadão exemplar, um romano, que tinha uma vida justa, piedosa,
orava a Deus, dava esmola, ajudava as pessoas, tinha um envolvimento na sociedade, podia-se dizer um homem nota 10, no conceito humano. Mas um dia ele orando, Deus dá uma visão para ele, e manda ele chamar um homem chamado Pedro. E quando Pedro veio à sua casa, ele bate continência para Pedro e diz: Pedro, eu ouvi um anjo falando comigo dias atrás, e esse anjo mandou te chamar, e disse que tu tinha um recado de Deus, e nós estamos aqui reunidos, toda a minha família, pronto para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. E Pedro expôs Jesus, e a Bíblia diz que aquele homem foi salvo e batizado, ele e a sua família. Porque a questão é que nós precisamos corrigir dentro de nós o princípio da desobediência. O veneno do pecado está em nós. Se hoje é um tempo propício para a gente falar de vírus mortal, não tem mais mortal do que o pecado. E ele se manifestou no homem através da desobediência. E Deus precisa corrigir isso em nós, em mim, você e todos nós, amém? E nós precisamos obedecer a palavra dele. Aí você vai ver que esse texto, ele é citado no Novo Testamento de Números. Há uma pessoa que também era religiosa na época, chamado Nicodemos, João capítulo 3. Simplesmente, aquele homem inquieto com algumas coisas, ele vai ter com Jesus à noite. Chegando em Jesus, ele diz: mestre, sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém faz tais sinais que tu fazes. E Jesus prega para ele o novo nascimento, e diz para ele: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E Nicodemos faz aquilo que a gente dizia lá no interior, assim, aquele ditado: está se fazendo de salame. Quem é que lembra desse ditado aí? O que ele quer dizer? Significa, tu sabe o que é e está te fazendo. Está te fazendo. Jesus olha para Nicodemos: Nicodemos, tu és mestre de Israel. Hoje mesmo eu sei que tu deu 3 aulas de manhã, faculdade. Como é que tu está dizendo que tu não sabe? Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Opa, quando Jesus cita esse texto, Jesus pega a atenção de Nicodemos. Por quê? Porque Nicodemos conhecia a lei. E agora Jesus está citando um texto da lei. E quando Jesus fala isso, Nicodemos prende agora a atenção de Jesus. Opa, tu está falando uma coisa que eu já ouvi. Isso já aconteceu. Sim, eu estou te dizendo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que eu, o Filho do Homem, seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque você vai ter que olhar para Jesus. Você vai ter que obedecer a Jesus, porque Ele tornou-se o autor da salvação, e só entra no céu se você obedecer a Ele. Não tem barganha. Eu sou amigo do pastor, eu gosto de ir na igreja. Se não obedecer a palavra, se não obedecer o Cristo, não entra no céu. Vai continuar como filho da desobediência. Quem está entendendo em nome de Jesus? Você está entendendo? E a Bíblia vai construindo em nós o obedecer a Deus, corrigindo isso dentro de nós. E você percebe pelos filhos. Você pega os filhos pequenininhos, você instrui eles com maior amor, maior carinho. Filho, não bota o dedo na tomada. Se vira as costas, ele vai lá e bota o dedinho na tomada. Não mexe no armário. Ele vai lá e mexe no armário. São raras as crianças que se comportam diferentemente. Entendeu? Raras. E não importa se é filho de diácono, de pastor, de obreiro, de padre, de bispo, todos tem o DNA da desobediência. Não faz isso. Quando você vê, está lá fazendo. É assim ou não é assim? Então Deus permite agora
nós trabalharmos com isso e corrigindo isso na nossa vida. E Jesus entra na história como Deus para corrigir e trazer o coração do homem a obedecer a Deus. E é interessante quando você olha isso. Olha o que Jesus vai falar em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do verso 15, ele vai dizer assim, ó: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Jesus está dizendo, tem pessoas que nunca vão pregar a verdade na sua íntegra. Elas vão trabalhar com o desejo pecaminoso do povo. Olha que Jesus está falando isso. Porque o bom pai, ele vai corrigir o filho. Tem muita coisa que eu não queria ouvir, mas era necessário eu ouvir. Nem tudo que eu desejo eu recebo, mas o que eu preciso e necessito, é isso que Deus vai fazer. E aí Jesus diz, acautelai-vos, ó, pelos frutos os conhecereis. Como é que você vai conhecer uma árvore? Pelo fruto dela. A laranja, a bergamota, você vai vendo as frutas e as suas características. Elas vão se demonstrando por si próprio. O que Deus falou? Quando você recebe a salvação eterna e o Cristo Salvador, a tua vida vai começar a dar resposta. Vão começar a acontecer coisas na tua vida que a Bíblia chama de resultado ou frutos, e eles vão tornar-se visíveis. Muito mais do que você falar, isso vai aparecer naturalmente na tua vida. Porque eu nunca vi uma bergamoteira fazendo esforço para dar bergamota. Eu nunca vi uma laranjeira fazendo esforço para dar laranja. Se ela está numa terra boa, ela cresce, desenvolve, floresce e frutifica. Se nós estamos no jardim de Deus e agora recebemos a salvação eterna e estamos obedecendo o Senhor, resultados aparecerão na nossa vida. Amém, igreja? Quer eu concorde ou não, quer eu aceite ou não, a Bíblia trabalha desta forma. Frutos. E aí ele vai dizer aqui, toda árvore boa produz bons frutos. A árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir bons frutos, nem a árvore má produzir má frutos. A árvore boa não pode produzir frutos maus e nem vice-versa. Jesus está mostrando aqui. Tiago vai dizer que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Você vai colher ambas da mesma fonte. Então isso já começa a mostrar o que Jesus está corrigindo. Verso 19: toda árvore que não produz bom fruto. Olha só, nós não somos salvos pelo fruto que praticamos. Nós somos salvos pelo autor da salvação. Mas uma vez salvo, agora nós frutificamos. Nós damos resultado. Amém? E Jesus vai mais longe. Verso 20: assim pois pelos seus frutos os conhecereis. E aí eu chego no 21 onde eu queria. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então quem é que vai entrar no reino dos céus? Ele vai dizer aqui, ó: todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. A pergunta que eu e você temos que fazer hoje é: eu estou fazendo a vontade de Deus? Vamos lá. Quantos são casados aqui? Levante a mão. Primeira pergunta:
Eu estou fazendo a vontade de Deus no meu casamento? Quantos são filhos aqui? Levante a mão. Todos nós somos filhos. Eu estou fazendo a vontade de Deus como filho? Quantos maridos e esposas? Eu estou fazendo a vontade de Deus como marido? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no meu reino, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então Jesus vai construindo e mostrando a importância da obediência a Deus. É mais do que frequentar a igreja, é mais do que ser membro de uma congregação. É você entender que agora existe um Salvador, e é por meio desse Salvador que eu tenho acesso novamente a Deus. Mas somente pela obediência. Nós não somos mais filhos da desobediência. E aí eu quero que você vá a Efésios capítulo 5. Você vai ver que Deus vai construindo isso. Efésios capítulo de número 5. Ele vai dizer assim, ó: sede pois imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Verso 3: mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeais entre vós como convém aos irmãos, nem conversação torta, nem palavras vãs ou chocarices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei pois que nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, ou idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Tua Bíblia diz isso também, sim ou não? Então nós estamos juntos. Verso 6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja que Deus está corrigindo o trabalho que nós estragamos. No Éden nós desobedecemos a Deus. Agora eu quero novamente uma comunhão com Deus. Ok, esta porta está aberta, mas o caminho é obedecer. Não há negociação com Deus, não há negócio que eu possa fazer que torne isso diferente. A Bíblia toda ensina isso. E ela não é um livro complicado como alguns dizem. Um dia alguém me disse para mim: ah, pastor, mas a Bíblia é um livro humano, foi os homens que escreveram. Eu disse: mas que legal, é por isso que Deus tem que ser glorificado. Imagina se um chimpanzé escreve, você ia entender? Não. Então levanta as mãos e diz: Senhor, obrigado, porque foi escrito na lei dos homens. O que a professora de matemática ensina? Professor Charles ensina inglês. Imagina se ele chegasse lá ensinando inglês em aramaico. Os alunos dizem: mas que é isso, professor? Não, vocês vão aprender aramaico. Não, escreve para nós o português, aí nós vamos entender. Bueno, então Deus, sabendo que nós precisávamos aprender, escreveu a Bíblia, e ela foi traduzida nas línguas. Não é coisa fantástica, sim ou não? Não é difícil nós compreendermos o que Deus quer ensinar. Desobedeceu, obedece. Se quer ser salvo, olhe para Cristo. Quer que o veneno do pecado saia de você? Entregue teu coração para Ele, mas continue obedecendo a Cristo. O grande problema é que nós colocamos Jesus no coração e achamos que está tudo consertado, e achamos que tudo se resolveu. Não, eu vou te provar biblicamente. E a Bíblia vai dizer então
que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. E aí ele vai dizer: portanto não sejais participante com eles, pois outrora eres treve, agora porém sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Diga: eu sou filho da luz. Nós somos chamados para resplandecer. Está resplandecendo hoje a nossa vida? Aonde você trabalha, resplandece? Aonde você vive, resplandece? No Facebook, resplandece? No Instagram, resplandece? Se não resplandecer, tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está conectada certa. E aí o texto todo vai dizer ali a respeito: desperta tu que dormes, Cristo te iluminará, vede prudentemente como andais, parará, vai. 22. Deus está construindo, Ele precisa arrumar a casa. Ele precisa nos fazer entender que uma vez salvo, agora eu vou produzir frutos. Os frutos precisam estar na nossa vida. Então Deus vai corrigir, e Ele vai começar pelas mulheres. Conselho bíblico, a orientação de Deus para a obediência: assim as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. A palavra submissão na Bíblia não quer dizer escravidão. Deus colocou a mulher ao lado do homem para ajudá-lo na missão que Deus tinha dado. Por isso a palavra submissão, debaixo da mesma missão. Aí os homens entendem que no casamento quem manda é o homem, quem obedece é a mulher. E você tem que fazer como eu estou mandando, porque eu sou o chefe da casa. Chefe nada. Quem é um chefe vai numa tribo de índio. A Bíblia está dizendo que há unidade entre os dois, e a mulher agora vai se submeter como ao Senhor. E Deus estabelece um limite ainda. Como é que ela tem que estar submissa ao marido? Ajudando, honrando, enquanto o marido tem um comportamento, diz no Senhor. Quando ultrapassar disso, meu amigo, você tem que tomar uma decisão. Eu falei pela manhã, um dia uma pessoa me procurou alguns anos atrás, e ela disse: pastor, meu marido está me proibindo de vir na igreja, diz que eu não posso mais vir na igreja, e me deu um ultimato: ou eu ou a igreja. E eu estou pensando em parar de vir na igreja. E eu disse: tu já perdeu o teu casamento, e ele já te deixou, tu só não sabe disso. A única pessoa que vai poder te ajudar agora é Cristo. Se você entender que a Bíblia coloca um limite no Senhor. No Senhor. Ela foi embora, não congregou mais. 6 meses depois ela voltou e disse: pastor, meu marido foi embora. Só falou uma coisa que eu já sabia. Te falei há 6 meses atrás. Deus entregou para a mulher, dentro do lar, a submissão com o marido, para trabalharem junto, para construírem junto. Mas hoje a modernidade tornou a mulher independente. Você percebe hoje que as famílias estão que nem cobertor curto: cobre os pés, descobre a cabeça, cobre a cabeça, descobre os pés. Ora está o frio nos pés, ora está o frio no pescoço. Está assim ou não está assim? Porque se buscou um direito de igualdade. Pastor, mas então a Bíblia é machista? Não, a Bíblia ensina como nós temos que viver e colher o melhor desta terra. Se nós obedecermos a Deus, se nós aprendermos o que Deus está falando. E Deus é tão maravilhoso que Ele vai mostrando sobre a questão da submissão, da mulher estar dentro desse projeto, sabe, de criar, de frutificar para Deus. E aí Ele vai trabalhar no coração das mulheres com a submissão. E me parece que também é difícil às vezes as mulheres entenderem esta questão, e passam a desobedecer a Deus, e não conseguem colher os frutos. E aí a Bíblia vai trabalhar no verso de número 25,
ou voltando ainda no 23, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse o salvador do corpo. Então é inviolável o que Deus estabelece. Concordando eu ou não, aceitando ou não, esta é uma regra bíblica da vontade de Deus. Mas eu posso viver diferente? Pode, mas vai viver em desobediência. E não aparecerão frutos. Por quê? Porque Deus estabeleceu assim. Mas aí ele olha para os maridos e diz: e vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E aqui está o símbolo, como é que Cristo amou a igreja: se crucificando, sabe? Morrendo na cruz. Então tem a ver com entrega, tem a ver com cuidado. Quando você vai em Colossenses, tem a mesma palavra. Um pouquinho para frente tem Colossenses, capítulo 3, verso 18, diz: esposas, sede submissa ao vosso próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não trateis com amargura. Quantos lares nós vemos hoje de pessoas que vêm para a igreja para buscar Deus, para cantar, mas dentro do seu lar vivem uma vida de amarguramento, e não estão de acordo com a obediência da palavra de Deus. E um lar e amargura não vai dar fruto. Pode espernear para cá, esperneia para lá, não dá resultado, porque não está alinhado com a palavra de Deus. Você está me entendendo em nome de Jesus? Então precisa se alinhar à palavra de Deus. E a palavra de Deus está mostrando: não pode ter amargura. Quando você vai à carta de Pedro, capítulo 3, ele vai dizer para as mulheres: mulheres, você que não tem um marido convertido, Pedro está dizendo: você tem um procedimento. Teu marido vai ser salvo por um procedimento de um coração, de uma pessoa que busca a Deus, que tem santidade no seu coração, que decidiu viver uma vida piedosa para Deus, sem falar nada, simplesmente observando o Senhor. E vai terminar dizendo: e vós, maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento, tratando a vossa esposa como a parte mais frágil, porque sois herdeiro da mesma graça, para que não se interrompa as vossas orações. Então canta, prega, fala de Jesus e nada acontece. Por quê? Porque está interrompidas as orações. Porque em casa, que teria que estar dando fruto e Deus está sendo glorificado, não está. Você está entendendo em nome de Jesus? Tudo está conectado à obediência e começa de dentro para fora. Não há uma construção senão Deus dentro da nossa casa, e dali para frente, dali as coisas saindo. O exemplo começa por dentro. Então quando Deus falou para Nicodemos, como Moisés levantou a serpente, Nicodemos olhou: opa, peraí, está falando uma coisa que eu já ouvi, eu já dei aula sobre isso. O que ele está dizendo? Eu estou aqui e vocês não estão obedecendo a palavra de Deus. Vocês fazem coisas no nome de Deus, mas não obedecem a Deus. João Batista, João capítulo 1, é interrogado por pessoas que os fariseus mandaram a eles: tu és o Cristo? E ele disse: não, eu sou uma voz que clama no deserto, não sou digno de atar as sandálias dele. Mas no meio de vós está alguém que vós não conheceis. No meio de vós está alguém que vós não conheceis. Então como é que você conhece? Quando os teus olhos se abrem, você passa a ser perceptivo daquela pessoa que está perto de você. Podemos estar na igreja e não conhecer Jesus? Podemos. Por quê? Porque não atentamos àquilo que Ele estabeleceu. Nossa comunhão é rasa, é superficial.
Marido, ame a tua esposa. Começa a frutificar dentro de casa. E o texto vai dizer exatamente isso. Aí você percebe que às vezes alguns são brutos, são ásperos, magoam, ferem. Outros acham que a mulher tem que fazer tudo aquilo que quer, as suas vontades. Eu já falei isso várias vezes, mas coisas que ao longo dos anos a gente vem pastoreando, e às vezes você fica como de ver algumas coisas, você diz, mas não pode. Uma vez um me disse para mim, pastor, olha só, eu preciso me casar, não aguento mais chegar sozinho em casa, tem roupa para lavar, tem coisas para arrumar, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Eu deixei a pessoa falar, falou. Aí eu escrevi no bilhetinho assim, Lojas Colombo, e entreguei para ele. Aí ele disse, pastor, o senhor está gozando da minha cara? Eu disse, não, o que você está pedindo, as Lojas Colombo preenche a necessidade. Forno micro-ondas, você assa uma pizza, está resolvido. Uma máquina de lavar, você lava a roupa, resolveu. Então você não quer uma esposa, você quer alguém que faça faxina na tua casa. Isso não é um casamento. Casamento é cumplicidade, casamento é honra, casamento é respeito, casamento é dois andar junto, é servir a Deus, é honrar a Deus, é tornar a sua casa um luzeiro no meio dessa escuridão mundana que vivemos hoje. Você está entendendo? O conceito que nós temos hoje de casamento está totalmente errado daquilo que Deus pensa. Se nós somos uma igreja obediente à palavra, nós temos que pensar biblicamente, não mundanamente. Qual é o conselho que nós passamos para os nossos filhos? Outrora eu fiz um casamento de uma outra pessoa, e quando estava celebrando, ela disse, pastor, deixa eu te apresentar minha filha aqui. Nós estávamos abençoando a união deles, já acho que 14, 15 anos. Essa aqui é minha filha, ela tem 13 anos, pastor disse, prazer, que legal, não conhecia a menina. Pastor, nós fizemos um quarto para ela em casa, muito legal, para ela trazer o namorado. Como é que é? Não, porque é melhor fazer na frente dos nossos olhos do que longe. Eu tinha vontade que eu tinha de pegar um gato vivo e bater até morrer. Não é bater com um gato morto, é bater com um gato vivo. Porque tem coisas que você sabe que é proibido, que Deus não quer que você permita aquilo, e você deixa aquilo como se fosse a maior liberdade. E a gente acha que Deus vai honrar e vai abençoar isso. Não vai. Deus é um Deus de obediência. E se não estiver obedecendo, vamos parar de rir, por favor. Os três. Se a gente não está obedecendo, entendendo, o que tu acha que Deus vai fazer? É sério. Não presta atenção, depois querem casar e vão fazer o quê? A Bíblia é muito clara sobre isso. Princípio de honra e obediência. Olha o que vai acontecer aqui, capítulo 6. Filhos, pega todos nós, do menor ao maior. Filhos. E o que ele diz aqui? Obedecei a vossos pais no Senhor. Por quê? Porque isso é justo. Pastor, mas ele vai citar aqui um mandamento, e o mandamento não foi abolido. Quantos mandamentos Deus entregou para Moisés? 5 eram leis morais e 5 leis cerimoniais. As leis cerimoniais foram abolidas, cerimônia. Mas as leis morais permaneceram. Você está entendendo? Dentre as leis morais, honra teu pai e tua mãe, é o 5º mandamento. Honra. Se não honrar, não tem fundamento. Você está entendendo? Honra pai e mãe. E aí vai dizer aqui que tem 2 grandes promessas em honrar pai e mãe.
Diz aqui no verso 3: para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Duas coisas: quem não quer ir bem e quem não quer viver bastante. Mas sabe por que nós não vamos bem e não vivemos bastante? Porque nós não obedecemos a Deus. Nós levamos as coisas na esportiva, achamos que Deus tolera, quando não. O pecado original no Éden foi a desobediência. O homem só entra no céu se obedecer a Cristo. Agora você está com uma Bíblia na mão, que é a palavra de Cristo. É o autor que você tem aí. Você está lendo um livro cujo autor está aí com você. Então a Bíblia não é só para nós termos ela em casa, na nossa estante, ou no Salmos 21, no Salmos 23, para pegar ela quando dá uma tormenta, para ler os Salmos. Não, é para nós vivermos a palavra no nosso coração e obedecermos a Deus, e corrigindo tudo aquilo que está errado. Quer uma vida abençoada em Deus? Começa a olhar para dentro da tua casa. Começa a reparar o que tem que ser mudado, porque Deus te deu uma grande oportunidade. Amém? Uma grande oportunidade. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Então significa, eu já sepultei meu pai no ano 2000, sepultei a minha mãe há 2 anos atrás, mas a honra a eles continua. Não é porque eles não existem mais fisicamente que eu posso agora simplesmente desonrá-los. Não, o princípio da obediência e da honra prossegue para a vida toda. Você está entendendo, em nome de Jesus? Existe um caminho que Deus estabeleceu, e o caminho é obedecer. Coloque isso, pega a visão, bota isso no coração. Por que nós temos hoje um caos no mundo? Por causa da desobediência. E o que precisar Deus fazer para corrigir isso, lá no princípio, no Antigo Testamento, Ele permitiu serpentes aparecer. Se hoje Ele permitiu o vírus aparecer para fazer com que muitos sejam sacudidos e percebam, Ele vai deixar. Você entende? Ah, pastor, Deus não é o inventor do mal. Claro que não, nunca foi. Mas o mal é a ausência do bem. Quando o homem ama mais o mundo e as coisas estão no mundo, as coisas ruins vão começar a acontecer. Quando eu venho na igreja por um esporte, por um social, quando eu não me dou conta de quem é Cristo e o que Ele fez por mim, que Ele é o Salvador eterno, por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Aí você começa a entender os problemas que surgem. Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bens, e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu nunca vi uma geração tão sem disciplina como a que nós estamos vendo no presente século. Não há disciplina. Os filhos fazem o que querem. Não há obediência. Deus não trabalha nisso e não compactua com a desobediência. A história bíblica toda vem trabalhando para corrigir o homem a obedecer a Deus. E existem pelo menos 3 elementos na obediência que nós temos que viver. O primeiro deles, para obedecer, eu preciso ser humilde. A Bíblia diz em Filipenses que Ele a si mesmo se humilhou, se esvaziou de si. Para mim aprender a obedecer, eu preciso ser humilde. Eu preciso dizer: Senhor, eu preciso aprender a ser um bom pai, a ser um bom marido, a ser um bom cristão, um bom irmão. Eu preciso. Em segundo, se a humildade é uma porta que me abre para mim receber e começar a aprender obediência. Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Então não reclame quando acontecem algumas coisas na tua vida,
Mas erga a cabeça e glorifique a Deus, porque alguma razão tem naquilo acontecendo na tua vida. Levante os teus olhos aos céus e comece a dizer: Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Segundo, se eu preciso ser uma pessoa humilde para aprender a obedecer, eu preciso, em segundo lugar, ter o meu coração disposto a amar a Deus, não porque Deus me mandou fazer. Note uma coisa aqui: quem trabalha fora, quem é mandado aqui por chefe? Você já fez alguma coisa que você não gostou, que o chefe te mandou fazer? Levante a mão aí. Mas você fez, não fez? Mas você fez por quê? Porque Ele te mandou. É assim ou não é assim? Mas em Deus não pode ser assim. Em Deus eu preciso obedecê-lo em amor. Eu tenho que servi-lo em amor. Ah, Deus me mandou fazer, então eu vou fazer. Filipenses diz que Ele se humilhou, abriu mão de ser Deus e viveu debaixo da dependência de Deus. Isso é humildade. Efésios 5 diz que Ele viveu em amor. Como aroma, Ele serviu a Deus. Tudo que Deus colocou para Ele fazer, Ele fez com amor. Nós precisamos desenvolver isso na nossa vida. O mais importante de tudo, queridos, é você ter no teu coração entendimento de que Jesus te quer no lugar da onde o diabo te tirou. Mas para isso, o caminho é a obediência. Precisamos obedecer a palavra de Deus. Eu poderia passar aqui uma noite com vocês, mostrando para vocês muitos exemplos bíblicos. Na vida financeira nós queremos ser abençoados, mas nós não exercitamos o ensinamento de Jesus. Sabe? Há várias pessoas me disseram: pastor, olha só, eu estou jejuando pela minha vida financeira. Eu fiz um propósito de 21 dias, buscando a Deus na minha vida financeira. Eu quero mudar essa situação. E a minha resposta sempre foi uma: tu vai te tornar mais santo, mas vai continuar com a vida estraçalhada financeiramente, porque tu não aprendestes a ouvir e obedecer a Deus. Sobre vida financeira Deus já falou. Ele diz que você tem que ser obediente aos princípios que Ele estabeleceu. Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e as primícias da tua renda, e fartamente se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Você acha que Deus vai falar algo diferente? Não. Ele estabeleceu isso. Precisa eu e você fazer o que para colher os frutos? Obedecer. Obediência. A Bíblia toda fala sobre isso. Você quer obedecer mais a Deus? E dizer no meio dessa geração: Senhor, eis-me aqui. Noé, Hebreus 11:7 diz: divinamente instruído a respeito do que estava por acontecer, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Eu pergunto para você: nós sabemos o que vai acontecer? Sim ou não? Sabemos. Sabemos. Esse mundo está se desfazendo, e nós estamos preparando a nossa família para se encontrar com Deus. Os pais estão investindo nos filhos, preparando os filhos para ter um encontro com Deus. Ou a gente deixa tudo na camaradagem, acha que não, isso aí uma hora eles vão se converter, uma hora eles vão amar. Um dia ouvindo o testemunho do Marcos Witt, mexicano, que canta: poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ele disse: eu tinha 5 anos de idade, minha mãe comprou um piano. 6 anos me disse: tu tem que tocar piano. Eu queria fazer tudo menos tocar piano. Apanhei, porque eu não queria. Ela dizia: tu vai tocar piano, e tu vai tocar na igreja.
Hoje o cara toca no mundo todo, é um dos músicos mais conceituados do mundo. Ele diz: graças à minha mãe, que no momento que eu não queria desobedecer, ela me corrigiu para o eixo e disse: tu vai fazer. Temos uma responsabilidade sobre isso. Deuteronômio capítulo 6 diz: os pais inculcarão os filhos, ensinarão a lei do Senhor, mostrarão. Senta na frente do teu filho e pergunta 10 versículos bíblicos, pergunta para ele se ele sabe te responder. Chega na frente dele e diz para ele João 3,16, Salmos 23,1, Provérbios 14,2. Ah, pai, não sei, não sabe porque não está lendo a Bíblia. E mais porque os pais não estão ensinando. Agora você chega na frente de pais, você nem precisa perguntar. O filho te dá uma aula de Bíblia. Porque responde, porque busca, porque tem interesse. Então este livro é a constituição da nossa fé. Esse livro tem que nos fazer pensar, tem que nos fazer enxergar as coisas como Deus quer, não como o mundo quer. Amém? Pense como Deus quer que você pense, biblicamente. Seja cristão bíblico. E então você vai poder rebater toda e qualquer informação que o mundo tentar colocar na tua vida, porque você vai ter maturidade e fé, e vai olhar para Deus e vai dizer: eu aprendi com meu pai, é diferente. O livro de Daniel, capítulo 2, Daniel vai orar e diz assim: ao Deus dos meus pais eu louvo. Ele tinha 14 anos quando ele foi para a Babilônia. Ele era um adolescente. Quantos adolescentes andam por aqui? Ele vai para a Babilônia como escravo, vai para o palácio de Nabucodonosor. Lá ele é posto à prova, fogo. E ele diz: eu louvo Deus dos meus pais. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque os pais ensinaram um caminho para ele, botaram no coração dele, e ele pôde, tinha base para suportar todo aquele calor daquela época, daquela geração, e manter-se incontaminável, com base em um coração que aprendeu a obedecer. Se nós queremos mudança, queridos, começa por dentro da nossa casa. Amém? Olhando para a palavra de Deus, dizendo: Senhor, eu quero mudar, eu desejo obedecer a tua palavra. Feche teus olhos, curva a tua cabeça.